Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa atividade, à nossa palestra de domingo do Centro Espírita Educandário de Luz. Hoje a gente vai prosseguir as nossas atividades do domingo, né? Hoje a nossa convidada é a Ana Célia e o nosso tema de hoje é a perda de pessoas amadas. O que a doutrina espírita fala a respeito desse tema, né? Tema tão delicado para todos nós. Para início da nossa noite de hoje, eu vou pedir para a Ana fazer a leitura da mensagem. Só um instantinho enquanto coloco aqui. Boa noite, Regilson. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Eu acho que estou com um problema no meu computador, Ana. Tá, é? Você está com a mensagem, né? Eu não estou conseguindo compartilhar. Peraí, então... Você pode ler para a gente? Posso sim. Eu não vou conseguir compartilhar. Tá, então deixa eu só pegar ela aqui comigo que eu já leio. Pronto. A mensagem de hoje se chama Lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, é um dizer de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza, as cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origem específica. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Essa mensagem foi escrita por Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Boa noite, pessoal. Obrigada, Regilson. Obrigado, Ana. Então, após essa leitura, a gente possa, refletindo na mensagem ainda, fazer a nossa prece inicial, fechando nossos olhos e lembrando do nosso amigo Jesus, lembrando de sua mensagem, de suas lições, acima de tudo, de sua postura, como ele acolhia a todos os sofredores, a todos que passavam por dificuldades, aqueles que se sentiam cansados, aflitos.
e no dia de hoje, onde por algum motivo também possamos nos sentir assim, que tenhamos essa confiança de nos dirigirmos ao Cristo, pedindo amparo, sabendo que Ele nos fortalecerá para os nossos desafios de cada dia. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a noite de hoje, em especial a nossa querida Ana Célia, que ela se sinta à vontade e traga as reflexões que preparou para a noite de hoje. Obrigado, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então, Ana, fique à vontade. Qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigada, Regilson. Vocês conseguem me ouvir bem? Tudo bem? Sim. Ok. Oi, mana, boa noite. Boa noite. Oi, mana. Boa noite, amigos queridos, Ritinha, corações queridos que estão aqui conosco, juntamente com todo esse carinho do céu, né? E pedimos a Jesus para que possa continuar nos abençoando, nos dando discernimento, por causa do tema que vamos tratar, que é o tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 das aflições, e ele inicia no item 21, que é a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Então, nesse momento que nós estamos vivendo no planeta, existe a necessidade deste acolhimento que vocês falaram aqui conosco. A música que foi estudada agora há pouco, realmente muito linda na sua expressão, para nos acolher nesses momentos de dor. E o Espírito Sanson, ele coloca para nós, logo no início da fala do artigo dele, o seguinte, né? Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumar dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem futuro e conserva os que já viveram longos anos. Então, veja que vamos dizer assim, essa fala é justamente a nossa fala quando nós estamos voltados para o nosso plano material. Nós, como trabalhamos com a doutrina espírita, como trabalhamos com o Evangelho de Jesus, nós adquirimos um novo olhar sobre essas situações por conta de tudo aquilo que nós aprendemos com o Cristo. No seu convite, vocês falaram na mensagem do Vinde a mim. Realmente, o Cristo nos convida a estarmos todos os momentos com Ele. Então, nós precisamos realmente nos imbuir de amor e seguir nessa caminhada. Porque aí nós vamos perceber as nuances que se trabalha na desencarnação, aquelas que nós temos no plano material. Porque são situações que você vê aqui no título da leitura, ele fala perda de pessoas amadas. Né? Nós vamos usar esse termo aqui, perda, no sentido não literal. Certamente a tradução foi colocada da melhor maneira para que a gente pudesse compreender que a pessoa amada não vai estar naquele momento. E ele colocou também o termo mortes prematuras. Né? Então, o que nós entendemos por esses termos? O que é uma morte prematura? Existe morte prematura, exceto aquelas derivadas dos atos de suicídio, direto ou indireto? Então, nós precisamos, como diz aqui o próprio Sansão, ele diz, humanos, é neste ponto que precisais elevar-vos acima do terra da vida.
E ele não está nos dando um carão, como se diria. Ele está nos lembrando que nós temos a necessidade de um novo olhar, ou de reforçar o nosso olhar para o plano espiritual. Ele diz aqui, ó, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensar de vida a certa fatalidade do destino. Ou seja, ele nos traz a ideia de que precisamos, vamos dizer, trabalhar a ideia em nós, em primeiro lugar, de um pai amoroso e bom, porque ele não só apenas nos criou, mas ele criou tudo que existe. Então, quando a gente vai observar os atributos de Deus, nossa, são coisas formidáveis. Então, nós vamos ter a certeza de que nós não nos achamos sozinhos nos campos do universo. E que para tudo existe uma causa. E que para tudo existe um propósito. Ele mesmo aqui, seguindo aqui na leitura, ele diz: nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Ok, perfeito. Mas nós, que trabalhamos com a doutrina espírita, temos a confiança na sobrevivência do espírito além do corpo. Essa é uma lição que nós precisamos trazer para dentro de nós. Quando nós falamos, puxa vida, nós somos espíritos imortais. Olha esse conceito. Esse conceito, estando em nós, ele vai nos trazer justamente a ideia de que, ora, se eu sou um espírito imortal, o outro também. O meu familiar, o meu amigo, o que quer que seja, também está nessa mesma condição. Então, daí, essa confiança na sobrevivência do espírito, ela é importante para nós, porque aí nós vamos logicar em torno dessa certeza. Se nós somos espíritos imortais, nós estamos aqui, nesse momento, no plano encarnado, com a necessidade de evoluir. Estamos aqui para acertar certas coisas, estamos aqui para um progresso espiritual. Essa confiança, trabalhada dentro de nós no dia a dia, ela vai enriquecendo o espírito de valores. Porque nós estamos no momento, meus queridos, da transição planetária, aonde as coisas acontecem numa velocidade e de uma forma que muitas vezes choca, muitas vezes nos deixa, vamos dizer assim, sem chão, porque tudo é muito repentino, muito rápido. E em virtude disso, como nós ainda não trabalhamos muito essas questões, nós poderemos ser pegos nessa reflexão de que por que Deus está fazendo isso comigo? Por que desencarnou o meu ente querido e não o do outro? O que eu fiz para merecer isso? Ou seja, aqueles pensamentos que não vão nos auxiliar, ao contrário, eles vão nos prender, eles vão nos trazer sentimentos desencontrados. Precisamos ter fé na sabedoria divina. Eu estou focando muito no nosso Pai Criador, porque esse é vamos dizer assim, um ponto que nós precisamos ter muito claros.
Nós estávamos estudando a música sobre a fé, uma das músicas mais belas, que tem uma melodia linda e uma letra maravilhosa. E essa sabedoria da divindade, nós precisamos aceitá-la em nós, no nosso viver em geral, mas especialmente nos momentos das aflições, nos momentos em que a vida transforma em um segundo a nossa existência toda. Então, refletir sobre o processo de desencarnação é uma medida salutar para todos nós. Ah, mas eu já sei que vocês vão dizer, poxa, mas lá em casa, Ana, especialmente quem não tenha esse estudo espírita, que não trabalha essas coisas da imortalidade, sente muita dificuldade. E é natural. É natural. Porque nós vivemos num mundo material e muitas vezes o nosso foco de atenção fica aqui. Às vezes não paramos para refletir de que somos esses espíritos imortais na linha do progresso, para que possamos evoluir. E assim todos estão na mesma coisa. Então isso nos traz, vamos dizer assim, um panorama, uma visão da desencarnação, que ela vai nos trazer um pouco de alívio no momento mais supremo da dor. A certeza de que o ser querido que está partindo ali, ele está numa caminhada, vamos dizer, que está retomando o seu caminho. Isso nos traz, assim, um grande consolo. Porque, claro, a situação aqui na parte material é uma. Mas não podemos supor que Deus seja um carrasco, seja um ser que se compraz no nosso sofrimento. Então, se houve uma oportunidade de desencarnação, especialmente quando são desencarnações de seres mais jovens, de crianças, né, de adolescentes. Então, temos aquele pensamento conforme nós falamos no início. Né? E agora, e o futuro dessa pessoa? Como se a vida dela toda fosse aqui no plano material. Mas no momento que nós pensamos na continuidade da existência, não só aqui, porque a nossa existência aqui, por mais que nós venhamos a viver 100 anos, ela é muito pequena perante a nossa eternidade. Né? Então, quando Deus nos criou, foi com esse intuito de nos transformarmos em criaturas através da imortalidade da alma. Quando nós conseguimos logicar sobre isso, estamos no caminho da aceitação. Porque aí nós vamos compreender que não é uma maldade, que Deus, ele respeita as leis que ele próprio criou. E então nós vamos ser as pessoas que poderemos até ajudar aquele ser que está passando para uma outra dimensão. Muitas vezes, não temos como dizer às pessoas tudo isso, mas a nossa compreensão, nós podemos passar para ela através de um abraço, convidando-a a fazer uma oração, demonstrando para ela a nossa confiança em que aquilo ali é um momento no tempo. E o ser continua fora da veste carnal. Uma coisa fabulosa. Muitas vezes nós vemos, principalmente quando é o desencarne de crianças, de seres que ainda têm poucos meses de vida. E, claro, as mãezinhas que são o coração, não é? Mas também, mas eu falo as mães por causa da ligação da maternidade, algumas afirmações que
se ela continuar naquela atitude, vai fazer mal a ela. No sentido mesmo de atrair uma doença. Então, uma das coisas que nós podemos sugerir, além das orações, além da confiança em Deus, é buscar em obras fidedignas exemplos de desencarnação, aonde os próprios desencarnados vêm trazer as mensagens. Então, há um tempo atrás, nós entramos em contato com essa obra, se chama Enxugando Lágrimas. Não sei se dá para ver por conta da iluminação, ela é de Chico Xavier e Elias Barbosa. Chico Xavier recebia as mensagens e Elias Barbosa fazia, vamos dizer, o estudo. Ele iria pesquisar se realmente aqueles fatos aconteceram, se existiam aquelas pessoas e quais as lições que poderia tirar daquela situação. Então, veja, não é vamos dizer assim, uma coisa desarrazoada o que acontece conosco e com nossos queridos. E aqui na continuação da leitura de Samson, ele fala da morte prematura, muitas vezes, como um grande benefício que Deus traz àquele coração. Devido, ele diz assim, frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. Olha aqui a palavra de Samson. É que Deus julga, não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então, casos, há vários tipos de situações que acontecem. E a pessoa se perguntará, mas será que é isso mesmo? Porque é uma coisa tão triste você ver a desencarnação, principalmente quando é uma criança. Então, eu trouxe para vocês um depoimento de um menino. O nome dele é Maurício, está aqui nesse livro. E ele desencarnou por conta de um incêndio, todo com queimaduras. Então, os pais realmente entraram num parafuso muito grande. Mas aí, passado alguns meses, vem a mensagem para esses pais. E aí eu tirei alguns pontos que é interessante a gente relembrar. No caso, ele diz assim para a mãezinha, mamãe, estou bem. Vem pedir que creia em mim. Ela me fala quase todas as noites, meu filho, existe outra vida, venha ver sua mãe, venha ver a falta que você me faz. Fale, meu filho, comigo, o que existe. Fale depressa, porque eu e seu pai não conseguimos viver. Então, vejam, meus queridos, quando há esse desconhecimento, a pessoa não sabe o que ela está proporcionando para o ser querido que partiu. Então, o que acontece? Ele diz, papai, por que o senhor há de pensar que poderia ter evitado tudo o que aconteceu? Isso ele conversando com o paizinho e a mãezinha. E aí, depois que ele fala bastante coisas na cartinha dele, ele diz, olha, mamãe, papai, não se esqueçam de que ainda temos que trabalhar muito com Jeane e pelo nosso Wagner, que eram os irmãozinhos dele. E ele coloca uma lição que nós, seria bom a gente divulgar mais, é que ele diz assim, mamãe, aqui temos jardins e escolas, parques e flores, e temos muitos diálogos com professores, muita música, mas sentimos muita falta dos nossos pais. Ou seja, mamãe, sabe que eu tenho pedido a Deus? Se ele conversando com a mãezinha.
Tenho pedido para que a fé venha morar no seu coração como sendo uma estrela do céu, porque o seu sorriso é o carinho do céu para nós. Sempre que eu puder, eu escreverei. E quero dizer à senhora que tio Antônio e tio Godofredo são 2 amigos muito legais para mim. Ou seja, depois que receberam essa carta, os pais se dobraram na reflexão sobre isso. É porque é longa, eu não vou ler tudo para vocês, mas as indicações que ele dá, o Elias Barbosa foi pesquisar as pessoas que ele menciona, dos lugares, e ele confirmou que o depoimento é real. Então aí eles começaram a se encher de esperança, justamente para o futuro reencontro, e começaram a dar mais atenção aos 2 filhinhos que estavam também em processo de queimaduras, porque foi um incêndio em casa, e a vida foi modificando a partir daí. Apenas para nós entendermos de que a nossa responsabilidade para com os que estão no dor. A parte do prematuro, como a gente poderia pensar, fica por conta do nosso pensamento ligado ao plano material. Porque se tudo na nossa encarnação está dentro de um planejamento divino e nós somos informados antes de reencarnar os porquês, muitas vezes até pedindo. Então, muitas vezes está se cumprindo um planejamento. E com certeza, como Deus é amor, é um planejamento para o melhor, para aquele que se vai momentaneamente e dos que ainda ficam no plano material. Porque nós não somos daqui, nós somos espíritos imortais. O nosso lar é no plano espiritual. Apenas estamos focando, muitas vezes, o lado, vamos dizer, da matéria. E esquecendo a nossa origem divina e o propósito de nossa encarnação. Então, é bom termos em mente, ou termos leituras que nos tragam esses conceitos. Porque assim, eles vão nos mostrar a sabedoria de Deus, ao invés de estarmos, vamos dizer assim, com o pensamento acreditando que somos muito infortunados perante todos os outros seres que estão encarnados conosco. Porque não nos enganemos, queridos irmãos, todos nós temos as nossas provas e as nossas expiações a passar. E é tão bom quando nós vemos um depoimento desse, onde a criança vai relatando situações com pessoas da família que já tinham partido, e você de repente diz, olha, mas realmente isso aqui pode ser sim, porque tem coisas aqui nessa carta, nessa comunicação, e eu realmente acho que ninguém conhecia, só a nossa família mesmo. Então, é uma das maneiras de nós, vamos dizer assim, termos a confirmação de que pode não vir a carta para nós especificamente, mas os ensinamentos que ela contém, vamos contemplar. Uma coisa interessante também, meus queridos, que nós poderíamos trabalhar nessa fase da desencarnação, é refletir a respeito do apego entre nós e os entes queridos. Sem dúvida nenhuma, o familiar querido é uma convivência de anos ou de meses. É quem foi gerado, é aquele que estava entre nós
Mas nossa doutrina nos traz exemplos de como o excesso, não é que nós vamos deixar de gostar dos espíritos, porque isso é impossível. O amor nos une eternamente. Mas o excesso, como em tudo, como fala o codificador, é o excesso que é o problema. E eu acredito que vocês até tenham visto na internet, aquela obra dos obreiros da vida eterna, eles fizeram um pequeno filme sobre a desencarnação de Dimas. E foi uma coisa que eu fiquei prestando atenção justamente no momento que eles chegam lá, parece que ele está todo enrolado numa rede que vinha do pensamento da esposa. Ela não estava fazendo por mal, mas o desejo de que ele ficasse um tempo mais foi necessário que o assistente Jerônimo promovesse uma, entre aspas, melhora, para que ela pudesse se repousar e o Dimas poder fazer a desencarnação. Porque, de uma certa forma, estava impedindo justamente aquele movimento. Né? E como Jerônimo fala que os laços devem ser desatados, então é necessário fazer um movimento para que a pessoa, naquele momento, tire a atenção daquela situação e a equipe espiritual possa atuar. Uma coisa também muito, muito linda e muito gratificante, meus irmãos, é que a divindade, como ela não nos deixa órfãos em nenhum momento, existem as equipes espirituais que fazem os processos da desencarnação espalhados. Claro, no caso de Dimas e outros casos que tem nessa obra, eles tiveram, assim, vamos dizer, um atendimento personalizado devido à atividade que eles professavam, né, na evangelização, no atendimento. Mas nossos irmãos espirituais nos falam que as equipes formadas para esse fim, para ajudar no processo desencarnatório, são inúmeras, provando para nós o amor de Deus por seus filhos, não importando o tipo de desencarnação. Estamos sempre sob os olhos da divindade, de uma forma ou de outra, até que seja um momento propício para que seja desligado. E aí, é uma coisa muito interessante essa coisa, porque existe casos em que a pessoa também se apega, não só a pessoa, né, o ser que passou por sua vida, mas também aos pertences daquele ser. Eu não sei se vocês conhecem algum caso sobre isso, que quando desencarna aquele ser querido, a pessoa cultua, entre aspas, né, aqueles pertences. Não deixa ninguém mais desarmar o quarto, fica aquilo ali, vamos dizer, como para lembrar. E quanto a esse fato, tem um caso muito interessante, ouvido numa mediúnica, de um senhor que veio no sonho da nora dele para dizer que não, que ele gostaria que doasse tudo que pertencesse a ele. E assim foi feito. O filho pegou tudo, com permissão da mãe, tudo, doaram os pertences. E passou. Daí a um tempo relativamente longo, novamente retornou o senhor, solicitando que, por favor, doasse tudo que era dele. E aí, quando chegou o recado no filho, ele disse, mas como assim? Nós doamos tudo na época, doamos tudo que tinha. E aí, ele tinha mencionado, o senhor que desencarnou tinha mencionado um terno, um certo terno que ele tinha, que precisavam se desfazer, simplesmente porque ele estava preso em casa por conta daquilo, ele não conseguia
vamos dizer assim, sair daquele ambiente devido àquele tempo. E aí o filho chegou em casa e buscou a mãe. Falou, mamãe, nós não vemos tudo que era do papai? Aí ela diz, não, meu filho, eu vou te confessar. Eu fiquei mesmo com um terno do pai, porque foi o último terno que ele usou. Olha, gente, olha. E eu, toda noite, eu me abraço naquele terno e eu choro com saudade. Uma família católica. Então, ela cria que não tinha problema nenhum nisso. O filho conversou com ele e disse, mãe, vamos fazer a doação. É necessário, nosso pai solicitou. E a partir daí ela começou a se interessar um pouco mais por essa tal coisa de espiritismo. E a partir daí também o coração dela foi se pacificando dentro do possível, né, daquela ocorrência. Então a gente vê que apego nesse sentido assim de muito querer, né, muita posse ou muito, vamos dizer assim, não aceitação de que aquele ser tem um caminho a percorrer, assim como nós tem uma destinação. E não prendê-lo conosco não seria bom, nem para o espírito dele, nem para o nosso espírito. Né? E aí o que acontece? Quando nós falamos perda, a gente fica pensando, mas como é que nós vamos vencer esse sentimento de perda quando há o desencarne de uma pessoa muito querida? Porque fica aquela lacuna, né? Fica aquele vazio, aquela vibração que estava conosco todos os dias, a gente sente a falta. Então, nesse caso, meus queridos, além das boas leituras, além das orações, vamos refletir sobre este momento da viagem do espírito ao plano espiritual, porque na medida que nós compreendemos que nós não somos daqui, nós estamos aqui nessa passagem, mas como espíritos imortais que somos, trazer para nós a confiança no espírito. Se somos espíritos imortais, vamos prestar atenção nas nossas faculdades espirituais, transformar como se um ato na nossa própria consciência, porque aí nós vamos estar refletindo na imortalidade da alma. E estamos certamente ajudando aqueles que, vamos dizer, viajaram antes de nós, que certamente nos aguardarão quando nós tivermos também que fazer a parte. Eu sei que isso é um assunto delicado, meus queridos, mas eu falo dessa forma por conta dos atendimentos que a gente faz e que a gente presta atenção de como, muitas vezes, o desconhecimento dessas realidades são impactantes, tanto para quem está no plano material, quanto para o espírito que já partiu do plano espiritual. Há também um caso de um espírito que ele apresentou-se numa reunião muito choroso, muito sofrimento, e ao ser perguntado a ele o que podia ser feito para ajudá-lo, ele pediu que fosse dizer para as pessoas da casa dele que ele não era um santo. Olha só. Que eles ficavam constantemente chamando por ele, fazendo pedidos a ele. Ele mal tinha acabado de desencarnar, então ele se sentia sufocado com aquilo. E realmente as condições dele estavam muito assim, ele não conseguia quase falar direito, porque ele não tinha condições de atender, né? Então, a pessoa, quando ela desconhece isso, ela começa a fazer pedidos, e pedidos, e pedidos,
sem ter a noção de que o ser querido, naquele momento, e também dependendo da elevação dele, não se sabe até onde ele poderia atender aqueles pedidos. Então, é uma responsabilidade também entre aquele que fica com relação àquele que vai. Porque a gente não pode transformar a pessoa, de repente, depois da desencarnação, com o perigo de trazermos a ela muitos malefícios. Porque ele não vai ser capaz de atender a tantos pedidos, e como foi citado, desarrazoados, coisas que não havia condição para ser atendido. Muito embora o espírito ficasse sensibilizado, mas ele não estava mais conseguindo, vamos dizer assim, estava totalmente mantado àquelas lamentações e àqueles pedidos. Então, é interessante refletir sobre isso, porque aí nós vamos trazendo, vamos dizer, a tranquilidade e a calma para aquele que fez a viagem primeiro. Uma coisa muito importante também, meus queridos, é justamente a oração. Vocês também estavam falando sobre isso. Nós temos esse recurso tão maravilhoso. Às vezes, acreditamos que não é necessário. Imagine, será que eu orar vai melhorar a situação do espírito? Nossa, será que eles ouvem mesmo a nossa prece? Irmãos queridos, através do laço do amor, aonde quer que seja, na terra ou no espaço, estaremos em contato com nossos seres queridos. E é importante exortarmos as pessoas a terem esse hábito da oração, não como uma determinação, mas um gesto de carinho e o bom sentimento de como quem derrama um bálsamo sobre aquele espírito que acalma e reanima. É assim que a oração, para muitos daqueles que a recebem, é maravilhosa. Imaginem vocês o espírito, às vezes triste, acabrunhado, muitas vezes acabou de começar o despertamento dele no plano espiritual, e ele começa a escutar boas palavras. Ele começa a escutar palavras de fé, palavras de esperança, orações dizendo do nosso amor e do nosso carinho. Vocês imaginam isso? Será que ele se sentiria mal ou ele ficaria muito agradecido pela lembrança nossa? Olha, nós temos aqui, também nesse livro do Enxugando Lágrimas, nós temos aqui um relato de uma moça que desencarnou também muito cedo de um acidente. O nome dela é Marina. E ela diz o seguinte, que quando ela chegou no plano espiritual, depois do processo que ela conseguiu compreender direitinho, ela desencarnou de um acidente muito violento. E depois que passou aquele período do tratamento, tudo, ela diz assim para os pais, ela escreve para os pais dizendo assim, muitos amigos realmente se sentiriam felizes com a possibilidade de escrever aos seus entes amados. Entretanto, é preciso treinar para vencer a nós mesmos, de modo que não nos expressemos trazendo amargura. Olha a preocupação deles no plano espiritual. Somos exercitados aqui a distribuir esperança e bom ânimo, e não seria justo esquecermos isso. Nossa palavra deve ser de reconforto e de fé. Nossos benfeitores ensinam isso com razão, e por isso mesmo unimos-nos a todos os entes queridos, antes de tudo pelo silêncio da oração, até que consigamos falar sem enfraquecer ou ferir a vida. Olha que coisa linda. Então veja que no plano espiritual, eles também têm esse cuidado com isso. Olha o amor se manifestando dos dois lados dele.
É a questão mesmo da compreensão, do entendimento das coisas. Né? E, através dessa leitura, nós vamos ver que realmente não há descontinuidade da vida. A vida é vida. A vida é a vida. Ela começou lá quando nós fomos criados e ela continua, né, pela imortalidade. Esses períodos da encarnação, da desencarnação, eles são as fases, quando nós precisamos de fazer os aprendizados que dizem respeito à nossa evolução. Então, isso é muito consolador, nós temos essa certeza, porque aí, com as orações, com o pensamento do bem, com tudo que eu posso realizar, eu vou tendo a convicção de que eu estou ajudando. Olha, meus irmãos, uma coisa muito boa que também nós podemos conversar com nossos amigos e familiares e as pessoas que vêm nos buscar, uma coisa muito boa, através, quando a pessoa passa por esse processo da desencarnação, ela desequilibra-se, mas há um momento assim, que ela, em busca de respostas, ela vem perguntar o que poderia fazer, o que eu posso fazer. E isso, inclusive, em caso de suicídio, em caso de desencarnações violentas, para todo tipo. Qual seria a melhor maneira? E aí vocês podem conversar com eles. Ore, trabalhe no bem. E, se possível, faça a sua ação em nome daquele ser querido. Lembra de alguma coisa que ele gostava quando estava aqui encarnado? Desenvolva um trabalho espiritual ou se engaje num trabalho espiritual envolvendo este tema. Olha que coisa maravilhosa. A tua ação servindo como um motor para alavancar o ser que partiu. Porque a bondade do nosso Pai se faz sempre presente. E quando nos amamos, o laço que nos une a todos os seres queridos é muito forte. Claro que o contrário também. Mas no caso de você querer fazer alguma coisa para melhorar, realmente o teu trabalho, a tua confiança, a tua maneira de envolver o ser querido no amor, aonde você está fazendo o trabalho, será, vamos dizer assim, uma prova, além de uma prova de extremo carinho, de extrema dedicação boa, ajudará o ser, porque aquilo que ele gostava de fazer, não sei, aí a Casa Espírita oferece tantas oportunidades de trabalho, alguma coisa que, se era criança, se gostava de brincar, trabalha com crianças, se era adolescente, trabalha com músicas, se era idoso, procura alguma coisa de jardinagem, de plantas, de textos que tragam a esperança e a alegria de viver a esses queridos que já estão para passar pela aduana. É tão maravilhoso, queridos, quando nós pensamos na continuidade e não na estagnação, porque aí as soluções vão aparecendo para nós da melhor maneira possível. Isso aqui nós vimos também na palavra dessa outra moça, aliás, é do rapaz, é do Arcelino, é um jovenzinho também que desencarnou de uma forma violenta. E ele diz que o trabalho, onde é que ele coloca aqui? Primeiro ele fala, fico muito perturbado com as lágrimas dos meus queridos pais, porque não sei como consolar daqui. Mas creiam, queridos pais, procurei por dentro de mim, olha só como vale a pena, procurei por dentro de mim onde estavam as orações de minha mãe e achei todas. Eram luzes na memória.
semelhando a pequenas chamas de luz. Repetia as preces que eu me lembrava, colocava nas minhas palavras aquilo que eu ouvia. E esse auxílio, e aí o sono veio rápido, como se fosse uma injeção maciça que me pusesse no coração. E despertei ao lado da tia Raquel, ao lado do vovô Luciano. Então veja, como é valioso também essas conversas com os nossos entes queridos. Olha, o Evangelho no Lar, não é? É uma oportunidade rica para trazer essa ideia da imortalidade da alma e ensinar aos nossos a oração, o valor de uma oração sentida. Essas coisas que nós conversamos entre nós e que às vezes nós pensamos que o Espírito não, vamos dizer, não gravou porque ainda é um pouco criança, quase adolescente. Não. Fica lá. E olha como ajuda. Esse aqui é o depoimento dele. E ele fala: mãe, não deixe seu coração devotado se arrebentar no sofrimento, pois nos achamos bem. Ajude-nos. E aí ele entra com a história das... e ainda fala o seguinte: nossas conversas sobre o assunto do espírito e as poucas leituras que pude desfrutar me valeram muito. Então, vejam, minhas queridas, como de alguma forma o Pai Celestial está sempre nos aproximando dos que amamos. E que os nossos ensinamentos, que nossas palavras, que nosso desejo do bem para eles, não vamos dar. Na realidade, o amor é o laço mais poderoso que nos une. Então, vamos dizer assim, esse capítulo das perdas das pessoas amadas, das mortes prematuras, ele vem com muita propriedade nos trazer essa paz no coração, porque é o amor que a gente aprende com Cristo, a gente vai dilatando. E não nos enganemos, porque nossos amados estão conosco, estão junto a nós. Aqui na própria leitura de Sansão, ele diz mais embaixo: mães, saber que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam a falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, o trabalho em nosso coração, como sendo o trabalho do bem, vai, vamos dizer, aquecendo, vai trazendo essas reflexões e simplesmente nós vamos trabalhando para que um dia possa haver aquele reencontro que nós desejamos. Então, nosso Jesus nos chama sempre no vinde a mim, nos faz esse convite, que nós possamos ser os vetores também para espalhar isso entre todos os irmãos que nesse momento necessitam do nosso carinho, do nosso respeito, seja de qualquer formação religiosa. É um momento, assim, de muita necessidade do Espírito do bem em nós. Então, cuidemos de ouvir que essa separação é temporária. Cuidemos de trabalhar em nosso coração o amor que vai nos unir não só ao nosso ser querido que desencarnou, mas aos outros irmãos queridos que estão aqui nesse momento conosco, nessa vivência que certamente a divindade providenciou para nós, para que nós possamos acrisolar.
os valores do nosso espírito e a certeza de que nos reuniremos novamente conforme a vontade de Deus e afastando do nosso coração revolta. Muito obrigada, queridos amigos. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que vocês nos deram nessa noite. Que todas as famílias aqui sejam abençoadas com as bênçãos de Deus. Muito obrigado, Ana. E realmente a gente sabe o quão é importante e é delicado falar desse tema, né? Principalmente quando se trata de pessoas mais próximas da gente. Mas que a doutrina espírita também nos traz um esclarecimento, uma visão que nos consola verdadeiramente, né? Então, mais uma vez, obrigado. E que nós possamos, na noite de hoje, agora já convidando para a nossa prece, fechando nossos olhos, ainda refletindo nesse tema que fala a todos nós, e principalmente, Senhor, no momento em que o planeta vive situações tão delicadas, onde a gente presencia situações, um cenário, Senhor, muitas vezes de aflição, de desespero, de muitas pessoas, que possamos nós ter o coração e a mente voltados a Ti, que possamos fazer nossas preces em auxílio e em apoio a cada familiar, a cada pessoa que partiu para a pátria espiritual. E em especial, Senhor, também rogamos ao nosso querido João Paulo, nosso companheiro, que por tantas vezes se fez presente em nossa casa, no Educandário de Luz, colaborando nas tarefas da casa, e que recentemente também, Senhor, partiu para a pátria espiritual. Que ele possa se sentir acolhido, que os trabalhadores espirituais o recebam, que ele se sinta, Senhor, bem e feliz por tudo aquilo que conseguiu realizar enquanto encarnado. E que nós possamos, Senhor, olhar para a nossa encarnação com o olhar de que a vida continua, de que estamos numa jornada e que nos reencontraremos com pessoas queridas, poderemos novamente nos abraçar e estar juntos. Abençoa, Senhor, assim a cada um de nós, nossos familiares, nossos lares, e que a nossa noite possamos descansar com a Tua presença nesse clima de serenidade. Obrigado, que assim seja.